Vamos lá. Alguém já ouviu falar em segmentação de público? Para quem não conhece, o que é segmentação de público? Você vai subir um anúncio lá no Facebook ou no Instagram. Vamos supor que você venda um produto de alto padrão. Você está vendendo lá um apartamento de 1,5 milhão, tá? O que você consegue fazer através da segmentação? Você consegue fazer com que o seu anúncio apareça para o público de alta renda. E nisso você tem aqui o que a gente chama de direcionamento detalhado, tá? Você tem, por exemplo, como anunciar, vou dar um exemplo para vocês. Você está vendendo salas comerciais na planta, vai ter um lançamento de salas comerciais. Geralmente, um potencial cliente para comprar esse produto vai ser o quê? Médico, advogado, profissionais liberais. Dentro da segmentação de público, você consegue, por exemplo, fazer com que o seu anúncio apareça para esse público. Porque não faz sentido nenhum você subir um anúncio e mostrar o determinado tipo de produto para quem não é o seu público. Aí sabe o que acontece? Você investe dinheiro e clica lá, turbinar publicação, e seja que Deus quiser. Deixa o anúncio rodar aí para pobre, para rico, para gente que é novo, gente que é mais velho, e seja que Deus quiser. O que vai acontecer? O seu anúncio vai rodar, ele vai ficar rodando, ele vai ficar aparecendo para quem não é o seu público, o seu anúncio não vai gerar clique, as pessoas não vão clicar nele, e quando entrar um lead, o custo do seu lead vai ficar muito alto. Então, o primeiro pilar para o sucesso de uma campanha é segmentar para o público certo. Um outro exemplo, se você vende Casa Verde e Amarela, toda vez que eu vou montar o meu público, eu fico ali pelo menos uns 20 minutos com um papel e uma caneta na mão, imaginando qual é o perfil do público que tem interesse naquele produto. Por exemplo, Casa Verde e Amarela. Uma segmentação básica, a idade. Qual é a idade do público Casa Verde e Amarela? Eu, nas minhas segmentações, eu coloco lá de 20 a, no máximo, 40 anos. Tá? Automaticamente, lá no gerenciador de anúncios, ele vem um público de 18 a 65 anos. Quando a pessoa clica no turbinar, ela clica do jeito que está a configuração do Facebook, não muda nada. Ou seja, o seu anúncio Casa Verde e Amarela vai aparecer para um público de 18 até 65 anos de idade. Tem criança, né, de 13, 14 anos que cria conta no Facebook e coloca lá 18 anos de idade. Então, são segmentações desde básicas até avançadas, como, por exemplo, interesses. Você consegue colocar interesses específicos, palavras-chave, como interesse em imóveis, investimento em imóveis, e até como, por exemplo, bens de luxo, né? Você vai divulgar um imóvel de alto padrão, você consegue colocar ali dentro do interesses pessoas que têm interesse em perfumes de luxo, carros de luxo, imóveis de luxo. Com isso, você vai cada vez mais segmentando o seu público. Quando você não segmenta, eu vou dar um exemplo. Eu não sei quantos mil habitantes tem em Uberlândia, mas vamos chutar que tem 1 milhão de habitantes aqui. Alguém sabe? 1 milhão? Tá, vamos arredondar 1 milhão. Aí você coloca um pouco aqui mais em cima, lá no gerenciador de anúncio, tem a cidade para você colocar o seu público. Aí você joga lá, Uberlândia. Automaticamente ele vai aparecer na lateral o tamanho do público. Nesse caso, ele vai aparecer lá um público de 1 milhão de pessoas. Aí você está anunciando um imóvel de 3 milhões. Tá? E aí você não segmenta nada. Você vai colocar dinheiro na sua campanha e ela vai aparecer para 1 milhão de pessoas. Ou seja, tem que colocar um valor muito alto para que apareça. É muito mais fácil você qualificar o seu público dentro da segmentação. A partir do momento que você coloca a idade, por exemplo, um público de alto padrão, seria uma idade aí de 30 anos para cima. Tá? Aí você vai colocando interesses, bens de luxo, você pode colocar comportamentos. Pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil é uma excelente estratégia. O Facebook, o Instagram, as redes sociais, elas sabem tudo da gente, elas sabem o nosso comportamento, elas sabem os nossos interesses e os dados demográficos. Você consegue anunciar somente para pessoas casadas, você consegue anunciar para a pessoa que está fazendo aniversário no dia. É uma infinidade de opções que você tem aqui na segmentação. Aí você segmenta um público que era de 1 milhão de pessoas.
Na segmentação, ele vai cair para 200 mil pessoas. Ou seja, você eliminou 800 mil pessoas, que não é o seu público, de ver o seu anúncio. Então, ele tem muito mais chance de aparecer para um público mais assertivo. Com isso, o seu lead acaba ficando mais barato, porque o seu anúncio ele vai ter mais cliques. Tá? Outra estratégia muito importante, aqui eu falei um pouco sobre dados demográficos, como, por exemplo, formação acadêmica. Você consegue anunciar para pessoas que têm mestrado, doutorado, pessoas que têm faculdade, tá? Como, por exemplo, pessoas que mudaram de cidade recentemente, ficou noivo recentemente, status de relacionamento, interesses, palavras-chave, como imóveis, investimento em imóveis, casa, apartamento, bens de luxo, comportamentos, classificação do consumidor, pessoas que preferem produtos de valor alto, é uma excelente segmentação para quem vende alto padrão, tá? A hora que abrir essa caixinha, vai abrir aqui pesquisar. Aí você vai digitar essas coisas aqui. Por exemplo, pessoas que preferem produtos de valor alto, datas comemorativas, comportamentos de compra, dentre milhares de outras opções, tá?